Bom dia, querido inscrito aqui do nosso canal. Feliz sábado para você. Saiba que é muito bom ter você aqui conosco mais uma vez, para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Se sinta muito à vontade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você é muito importante para a nossa comunidade. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina de número 5, né, que está toda especial. E nós somos aqui alguns dos jovens adventistas do Pênfigo, né, o JAP. Eu me chamo Raquel de Jesus, nós temos aqui o... Samuel, muito prazer. E o... Muito prazer, sou o Marcelo. Muito bom. E nós estamos aqui hoje porque nós estamos comemorando, né, o final aí da Semana de Oração Jovem 2026, que foi uma bênção. E nós queremos compartilhar com vocês um pouco, né, da lição da Escola Sabatina, que tem um tema muito especial, né, gente? Mas para começar, nós queremos então fazer uma oração, né, com Samuel. O Samuel vai conduzir aqui agora esse momento. Oremos. Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua proteção e pelo seu amor, Senhor, para conosco. Te pedimos agora que o Senhor ilumine o nosso espírito, a nossa mente, para poder falar a respeito das coisas do Senhor e que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos, Pai, poder aprender e aplicar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, né? A gente está aqui hoje numa configuração de falar da lição dos adultos, né? Que trouxe um tema bem interessante, né, gente? Essa lição de hoje é um tema assim que a gente sempre escuta sermão, a gente canta sobre isso, que é tudo para a glória de Deus, né? Tanto que tem uma música Tudo por Ele, né? Muito boa, por sinal. E o tema dessa lição é muito interessante e traz um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né, Marcelo? Que é ali 1 Coríntios 10, 31. Você quer ler para a gente? Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que bênção. E essa lição é bem interessante porque ela vai falar um pouco sobre a igreja, né, e alguns desafios que a igreja enfrentou e como é que as cartas de Paulo, elas foram ao encontro dessas necessidades, tanto para exortar, para instruir, para dizer como é que eles deveriam proceder. E a gente vai entender isso hoje, né? Sim, com certeza. E eu estava dando uma olhada, estudando a lição também, né? E ela fala muito, quando Paulo fala sobre a imoralidade sexual e a idolatria. E como que ele quis mostrar para os coríntios que os dois ocupam o mesmo espaço do tamanho do nosso coração, a imoralidade sexual e a idolatria. E os dois é um pecado que estava muito enraizado no coração deles, então Paulo quis mostrar que não existe um pecado maior ou menor dentro do coração. Os dois têm a mesma proporção de tamanho e os dois é um pecado muito grave, né? Que no caso, esses dois pecados que ele quis dizer. Eu acho interessante, eu fui pegar para poder ver mais sobre o contexto, né? Esses dois pecados eram tão enraizados no povo de Corinto, porque lá tinha o templo de duas divindades, justamente ligadas a isso. Então tinha lá o templo do deus Apolo, né? O deus da música e da paixão, né, da música, dos esportes, do sol, enfim, de várias coisas, e a deusa Afrodite, que era a deusa do amor sexual para os gregos, né? Então, esses dois pecados, tanto a idolatria quanto a imoralidade sexual, eram pecados que já estavam no meio da cidade de Corinto já há muito tempo. E então Paulo ele acaba tendo que usar um pouco de sua autoridade apostólica para poder ensinar e doutrinar aqueles irmãos que eram recém-convertidos na palavra de Jesus. E esses dois pecados, Paulo ele diz também que ele ocupa um lugar que não pode outra coisa ocupar a não ser Deus. E esse pecado ele é tão agressivo que ele ocupa esse lugar específico lá que não pode ter outra coisa além de Deus ali. E aí por isso que esse pecado ele é tão contagioso, como se diz, tão ruim aos olhos de Deus. Exato. Na lição da semana passada, né,
nós vimos que quando a gente entende que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, isso se torna uma forma de lidarmos e de combatermos o pecado da imoralidade sexual. Então, se eu sou templo de Deus, eu vou cuidar desse templo, né? Já nessa lição, a gente acaba trazendo o fato de que, quando eu entendo que tudo na minha vida é para a glória de Deus, consequentemente, eu não vou abrir espaço para a idolatria. Porque o que eu faço, como eu vivo, o que eu como, o que eu bebo, é para louvor do Senhor. E a partir dessa linha de pensamento, a gente entende que existem certas coisas que não cabem a nós como pessoas que vivem para a glória de Deus. Essa introdução de sábado é muito interessante por trazer justamente esse paralelo entre a imoralidade sexual e também a idolatria. Mas a gente vai falar agora, então, sobre o domingo. O domingo traz um ponto bem interessante, né, gente? Que fala sobre essa questão do você considerar o conhecimento e relacionar isso com o amor. Tem como andar as duas coisas juntas, porque no contexto da igreja, né, daquela época, a gente via um ponto de que existia, sim, um conhecimento, de certa forma, mas, em contrapartida, existiam ali embates que infelizmente, não demonstrava esse amor de Cristo que precisa existir dentro da igreja de Deus. O que vocês acharam? Qual é a impressão de vocês sobre o tema do domingo? Eu achei interessante porque o conhecimento, é muito interessante o título da pergunta, conhecimento versus amor, porque parece que os dois são inimigos. Mas o jeito que Paulo coloca aqui é que os dois têm que caminhar em sincronia. Então, aqui na lição de domingo, ele vai dar o exemplo de comer alimentos sacrificados a outros ídolos, né? Se isso era ou não um problema para os cristãos. E aí vai lá, Paulo diz que mesmo aquilo sendo correto, não tendo nenhum problema, por amor aos fracos, às pessoas que não tinham um conhecimento total e que poderiam interpretar aquilo como algo compatível com a vontade de Deus, como se a idolatria fosse algo compatível com a vontade de Deus, era melhor se abster. Então é muito interessante que às vezes nós temos o conhecimento, mas para poder preservar as pessoas que não têm, nós nos abstemos de certos direitos, de certas coisas, justamente para que essas pessoas não venham ser espiritualmente prejudicadas. Porque Paulo aqui, ele estava querendo mostrar, através da vida dele mesmo, que o amor, ele é muito maior do que o conhecimento. Ele quis mostrar que não importa o conhecimento que você tem, se você não tem um amor com o próximo, o amor dentro de Deus dentro do seu coração, não importa. Muitas pessoas ali, os coríntios, aquele povo que Paulo estava pregando, eu creio que ele quis ensinar, porque com certeza aquele povo, o fato de aquele povo comer uma carne que era oferecida aos deuses, eles julgavam, eles não comiam, e eles às vezes deixavam o próximo passar fome para não comer aquela carne, porque falavam que aquela carne era impura, que aquela carne era contaminada e tal. Só que Paulo quis mostrar que o amor que você tem dentro do coração é maior do que o conhecimento que você tem sobre aquilo. Então, tipo, se o seu próximo está com fome, dê esse alimento para aquele. É mais importante você alimentar e ter o amor de alimentar o próximo, do que você simplesmente não deixar a pessoa morrer, passar fome, mas pelo seu conhecimento que aquela carne foi oferecida, ou a história daquela carne, você não fazer isso, entendeu? Eu acho que é isso que Paulo quis ensinar. Exato, né? Porque, assim, ele trouxe muito de que existiam aqueles que tinham conhecimento de que os deuses são nada, não são deuses verdadeiros, então, aquele alimento foi sacrificado a um Deus que não existe, né? Então, ele tinha essa posição. Mas, em contrapartida também, existiam aqueles que julgavam muito aqueles que não comiam por medo, né? Então, ele fala sobre essa questão dos fortes e fracos, né? O forte é aquele que sabe, que tem o conhecimento de que aquela carne, aquele alimento oferecido não significava nada, porque eram deuses falsos. E existiam aqueles que tinham até um receio, um medo de dizer, meu Deus, eu vou comer essa carne, né? Então, tinha essa contrapartida também. E é bem legal que a lição fala o seguinte:
na lição de domingo, parafraseando, né, 1 Coríntios 8:2, de que o conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno, porque lá em 1 Coríntios 8:2, Paulo diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, é muito interessante que o conhecimento ele precisa vir acompanhado desta questão do amor, da empatia e da compaixão para com os irmãos que são considerados fracos na fé. Então, o conhecimento verdadeiro ele surge somente quando alguém ama a Deus e é reconhecido. E esse trato, esse lidar com as pessoas ainda fracas na fé, precisa ser também expresso. E olhando para a nossa vida hoje, a gente pode lidar com situações em que nós temos aquelas pessoas que têm um elevado conhecimento, conhecem muito, que são os fortes, né, por assim dizer. E existem aqueles que são considerados uns fracos ainda. Então, o cuidado que a gente precisa ter com os dois lados é muito importante, principalmente com ainda os fracos na fé. É interessante que Paulo, a lição aqui de domingo fala que Paulo ele não condena o conhecimento. Ele condena o uso do conhecimento de maneira arrogante que acaba causando a divisão da igreja, né? Então, assim, esse conhecimento era usado de uma maneira que as pessoas se colocavam acima do seu próximo e acabavam se enxergando numa posição maior do que o próximo, né? Então, assim, o conhecimento, igual a Raquel falou, vem com o amor, porque a arrogância acaba excluindo o amor, o ego, o orgulho acaba excluindo o amor, né? E o que eu estou querendo dizer é que o verdadeiro conhecimento, quando ele é aplicado de maneira correta, ele serve para poder gerar empatia e amor pelo próximo, né? Então, nós, como pessoas que têm o evangelho, que têm o conhecimento da verdade, nós temos que ter empatia e amor pelo nosso próximo, e não arrogância, um ar de superioridade, como, eu sou salvo e é isso daí, pronto, acabou, sabe? E essas pessoas aí eu vou deixar pecar porque elas estão condenadas. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que com o conhecimento que nós temos, nós possamos salvar e ter empatia pelas pessoas. Porque Paulo, basicamente, ele seguiu o que Jesus ensinou quando esteve aqui na Terra, né? Quem mais tinha conhecimento naquela época eram os fariseus. Eles tinham conhecimentos extremos da Bíblia, lia de ponta a ponta. Sabiam de ponta a ponta a Bíblia explicar. Só que eles não tinham amor. Eles viam alguém passando fome, não ajudavam. Eles viam alguém passando por alguma necessidade, não ajudavam. E Paulo ele quis explicar exatamente isso, que o amor é que puxa o conhecimento, que puxa... Faz ele ser prático, né? Isso, o amor é que conduz tudo. É o amor que Jesus ensinou isso, o amor. E a própria Bíblia diz, né? Quem está lá em cima, quem se sente forte na fé, cuidado para que não caia, porque esses são os piores. O conhecimento, se você não tomar cuidado, ele te coloca uma arrogância no seu coração, ele aumenta o seu ego. O conhecimento sem o Espírito Santo, ele é perigoso. Ele é perigoso, ele derruba, ele acaba com a pessoa mais forte e sábia dentro da igreja. Pode ser o pastor mais sábio da igreja, se ele não tiver o Espírito Santo, se ele não tiver amor dentro do coração, não vale de nada e ele cai. E o inimigo usa esse conhecimento que ele tem dentro dele a favor do inimigo, se não tomar cuidado. Exato. Então, a gente percebe que assim, o amor precisa ser usado como uma lente, né? Tudo que a gente vive no trato com as pessoas, no lidar com aqueles que são fracos, ou quando a gente lida com conhecimento, a gente precisa do amor em si. E é interessante que a lição ela ainda continua falando de amor, né? Porque no domingo a gente vê a questão de você ter o conhecimento e de ter o amor também. Então, olha que interessante, né? A gente percebe que o amor precisa ser como uma lupa, né, para tudo que a gente faz. E o amor, claro, é um fruto do Espírito também. Então, quando a gente tem o amor, mesmo tendo muito conhecimento, que foi o exemplo que o Marcelo trouxe, a gente consegue agir como Jesus agia, porque Jesus é rico em conhecimento, rico em sabedoria, e ele tinha o equilíbrio em tudo que fazia. O interessante é que a lição
do domingo, ó, fala sobre o amor, sobre o conhecimento. Na segunda, continua falando sobre o amor, né? E é bem interessante porque fala sobre um amor abnegado. E daí eu achei bem legal porque a lição traz alguns pontos em que o amor de Paulo é expresso, né? E esse amor abnegado por Cristo, que se entrega, que se doa, que abre mão de muita coisa, é expresso na vida de Paulo também. Então a gente percebe que é alguém que fala, que tem a teoria, mas que também viveu isso na prática. E eu queria comentar com vocês sobre esses tópicos que a lição de domingo apresenta para a gente, né? Sobre alguns pontos em que, alguns direitos que o apóstolo Paulo abriu mão e que expressam amor abnegado a Cristo. Bom, segunda-feira a gente vai falar exatamente sobre isso, Raquel, que você falou, que é sobre o amor abnegado, né? Eu gostaria de convidar você, tanto você que está aqui com a gente, como você também que está em casa, para poder abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 9, do 1 ao 6. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia para poder responder essas perguntas que eu acho muito interessante. O que é um amor abnegado, né? 1 Coríntios 9, do 1 ao 6, diz assim, ó. Não sou eu porventura livre, não sou eu porventura apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os demais do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então, olha, analisando sem contexto, parece frases soltas, mas olhando assim o contexto, o que está acontecendo? Paulo, ele está dizendo que ele tem direitos como apóstolo de ser sustentado pelo Evangelho, tem direitos de ter uma esposa, tem direitos de ser bem tratado pelos irmãos da comunidade, mas mesmo ele tendo esses direitos, ele abriu mão deles para que justamente ele pudesse se dedicar inteiramente ao trabalho, né? Eu escrevi aqui que mesmo tendo Paulo todos esses direitos garantidos, biblicamente garantidos, porque é justo que o servo do Senhor seja sustentado pela obra do Evangelho, Paulo preferiu se abster desses direitos, não só para não ser considerado um fardo, né? Para não se sentir, para não fazer com que os outros vissem ele como um fardo para a igreja, mas também para mostrar para os cristãos de Corinto que viviam numa comunidade que pregava que o amor por si próprio era o especial, era o importante, que viviam em meio a uma cultura e a uma filosofia que dizia que o eu era o mais importante. Ele vem com esse amor abnegado justamente para mostrar para eles que o verdadeiro cristão mais importa servir do que ser servido. Então ele vem com uma contraproposta, né? Porque os cristãos de Corinto e as pessoas de Corinto no geral viviam de uma filosofia que pregava a constante busca pelo prazer pessoal. É para isso que eu tenho que viver. Eu vivo para me satisfazer, eu vivo para me alegrar, eu vivo para poder eu ser feliz, né? Então Paulo, com um exemplo vivo disso, ele mostra que mais convém ao cristão servir do que ser servido. Paulo aqui, muitas pessoas tinham dúvida que ele era um verdadeiro apóstolo, né, ainda naquela época, né? E ele tinha que provar que ele viu Jesus ressuscitado, que ele era um convertido, que ele viu o próprio Jesus, que ele recebeu o chamado de Jesus para ser esse apóstolo, e muitas pessoas tinham dúvida da veracidade dele como apóstolo, né? E o fato de ele não querer receber a ajuda financeira da igreja naquela época, é porque ele não queria também que as pessoas duvidassem dele e achassem que ele estava lá fazendo isso, pregando o evangelho apenas por interesse. Por isso que ele não quis receber essa ajuda da igreja, de que para comer, para beber, para toda ajuda financeira a igreja dava para os apóstolos, né?
E ele não aceitou isso. Também ele não aceitou se casar também, né? Ele era solteiro, segundo a Bíblia. Ele se declara como solteiro também. E isso é interessante, como que Paulo ele se dedicou totalmente ao Evangelho. E, e o próprio sustento dele, junto dele com Barnabé, né? Ele montava tendas, né? Segundo a Bíblia, né? Trabalhava montando Trabalhava tendas. com tendas, né? Então aí isso aí prova como que ele era dedicado totalmente ao Evangelho. Sim, é interessante, né, que diferente de hoje que a gente vê aí muito afora, muitos cristãos ostentando luxo e riqueza, Paulo, pode ser considerado o maior missionário da história, ele era uma pessoa extremamente simples, era uma pessoa que trabalhava fabricando tendas, seria o equivalente a, por exemplo, um costureiro hoje, ou a um pedreiro, um trabalho extremamente manual, cansativo, diferente de hoje que a gente vê aí pastores de igrejas gigantescas com carrões e até com helicópteros. O Paulo ele mostra uma realidade humilde, justamente porque o pastor ele é para servir as ovelhas, é para cuidar das ovelhas, né? Então hoje a gente vê que ficou muito mais o pastor é cuidado pelas ovelhas, é sustentado pelas ovelhas. Enquanto isso, ele não dá instrução espiritual, ele não cuida das ovelhas, não se sacrifica pelas ovelhas. Para poder dar um repertório melhor sobre o que eu estou falando, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, no Evangelho de João, do capítulo 10, do 11 ao 13. Para poder contextualizar um pouco o que eu estou querendo dizer aqui, né? João, capítulo 10, do 11 ao 13. Você pode ler para a gente, ô Marcelo? João 10, do 11 ao 13. Diz assim, João 10, 11 ao 13. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então veja, né, que interessante. Hoje vivemos em meio a um mundo que constantemente ataca, bombardeia os crentes, principalmente os jovens, com todo tipo de ideia, de cultura, com todo tipo de coisa, e ao mesmo tempo, temos no meio desse contexto pastores que são mercenários, acabam sendo servos do Senhor que são mercenários, que vão lá e no momento que precisa, o membro precisa de um conselho, precisa de um apoio, ele vai lá e abandona a ovelha quando ele mais precisa, né? É interessante dizer que Paulo ele não condena os pastores, ou os missionários, né, no caso também, recebam ajuda financeira da igreja. Ele não condena, tanto que ele diz lá em Coríntios, né, é bom que a igreja recebam essa ajuda, né? Então ele não condena, só que ele decidiu não receber para que não tivessem dúvida do chamado dele como apóstolo, porque queira ou não, naquela época ainda tinha, igual eu falei, muita gente duvidava dele ainda, da veracidade dele, né, sobre esse chamado de ser apóstolo. E ele tinha que estar o tempo todo provando. E o fato dele abrir igrejas e tal, comprova que ele era um verdadeiro apóstolo. E ele não aceitou essa ajuda. E isso é interessante, que isso aí é raro, que hoje em dia é muito raro alguém que vive do evangelho não aceitar. Tipo assim, está disponível, ele tem o direito, mas ele não aceitou. Então, isso prova o quanto que ele foi transformado, né? Uma verdadeira transformação. Que eu acho que, no caso, não sei, talvez nem os discípulos, eu acho que os discípulos realmente de Jesus, os apóstolos, fariam uma coisa dessa. E ele fez. E é bem legal porque, assim, Paulo, né, antes Saulo, ele era um homem muito culto, diferente da maioria dos discípulos, se não todos, né? Então, ele tinha um domínio de línguas, ele conhecia muitas culturas, ele tinha a possibilidade de ir a vários lugares, conversar com diferentes pessoas, pela história mesmo, a criação dele. E em nenhum momento a gente vê ele ali se colocando como o melhor, como o superior, como o digno. E é interessante porque
essa prática de Paulo, ela condiz muito com os escritos dele. Ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 27, né, fala sobre a corrida, sobre a caminhada, que a gente está lutando, está caminhando para alcançar uma coroa eterna. Ele fala no versículo 27 que nessa caminhada esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, olha que interessante. Ele constantemente buscava negar a si mesmo. Ele constantemente buscava colocar em prática ações que diminuíssem o seu eu. E a gente vai falar agora da lição de terça-feira, porque a lição de terça é muito interessante, gente. Ela fala sobre aprendendo com o passado. E Paulo, nas suas cartas às igrejas, aqui também, principalmente em 1 Coríntios, ele fala sobre uma alusão, uma comparação entre o povo de Israel e a igreja ali atual do seu tempo. Ele fala sobre a questão do batismo, né, o passar ali pelas águas que representam o batismo, agora do novo nascimento, pós a vinda de Jesus. Quando fala da provisão, que Deus mantém os seus filhos, né, ele faz alusão ali ao maná que caía do céu. Quando fala assim do cuidado da proteção de Deus, né, ele lembra da nuvem que cobria o povo. Mas olha que interessante, a lição de terça fala que essa comparação, ou esse olhar para o passado e ver o povo de Israel e dizer, poxa, eu estou vivendo algo muito semelhante, era também um alerta para o povo. Porque Israel viu coisas extraordinárias. Imagina, gente, um mar se abrir diante dos seus olhos, você de manhã cedo levantar para colher o seu alimento que Deus provia todos os dias, você vê água saindo da rocha, você vê as pessoas que foram ali picadas pelas serpentes serem curadas quando olhava para a serpente de bronze, você vê milagres extraordinários, mas o povo se desviou. Então, quando a gente vê aqui a lição de terça-feira, a gente fala que a gente entende que Paulo quer trazer as coisas do passado, mas não só para recordar, mas para aprender também. É interessante, eu acho que o principal ponto de terça-feira que a lição nos traz, é que nós somos tão suscetíveis aos pecados de Israel quanto qualquer outra pessoa. Então, é muito comum a gente olhar para Israel daquele período e pensar, nossa, como que eles conseguiram fazer aquilo dali? Eles tinham ali a presença física de Deus, porque eles tinham ali a coluna de nuvem que ficava na frente do santuário. Todos os dias eles colhiam o maná, né? E assim, eles também sempre viam milagres, viam o poder de Deus ativamente na nossa vida. E aí eu fiquei pensando, né? E não só isso, também eles tinham mais conhecimento assim da verdade, assim, né, da revelação de Deus do que qualquer outro povo na terra. Deus mesmo fala que ele escolheu o povo de Israel para isso, né? E aí eu pensei, e com a gente não é diferente? Porque nós vivemos num contexto até mais duro, de certo modo, do que o povo de Israel. Porque, vamos lá, nós temos o Deus, o Espírito Santo nos ensinando, e ele não está em qualquer lugar. Ele está dentro de nós, né? O Paulo fala, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não só isso, nós temos a verdade como um todo, o conhecimento como um todo. O povo de Israel só tinha um pedaço, né? Ou seja, nós temos uma responsabilidade maior até do que o povo de Israel, de sermos fiéis a Deus, de cumprirmos com os mandamentos de Deus. Justamente porque, igual fala lá em Lucas 12, 48, a quem muito dá, muito será cobrado, né? Então nós, como tendo todo esse conhecimento, toda essa doutrina, tudo que a gente tem hoje em dia, nós somos os cristãos mais bem informados da história da humanidade. Nós temos uma responsabilidade maior até de não cometer os mesmos atos que o povo de Israel cometeu, muito maior do que eles. É interessante o que Paulo diz aqui, é que, igual você falou, o fato de nós seguirmos a esse Deus, ele também nos dá responsabilidade. Então, nós seremos cobrados muito mais do que quem está lá fora. Então, as nossas consequências dos nossos atos também são muito maiores do que... Só que também a nossa herança também é muito maior. A nossa coroa, nós vamos ter a vida eterna. Só que também, se nós não seguirmos os princípios desse Deus também, as nossas consequências são muito maiores. Porque nós temos o conhecimento e não seguimos. Igual lá em Coríntios 10, 7,
Diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui ele está falando lá em Êxodo. Está falando de Êxodo quando eles fizeram um bezerro de ouro. Ali, as consequências, todos os outros povos tinham ídolos, mas o povo de Deus, por ser um povo escolhido e ser o povo de Deus, as consequências deles qual que foram? Foram terríveis as consequências de Deus. Ali eles tiveram muitas consequências. De 7, no versículo 8, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles os fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Aqui ele está falando lá de Números 23, se não me engano. Números 25, quando eles tiveram relações com as mulheres moabitas. Ali 23.000 pessoas morreram porque tiveram relações com os moabitas. Olha só a consequência do pecado que o mundo todo fazia, mas ali, como o povo de Deus fez, essas são as consequências. Número 8. Número 9, não ponham o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui também, lá no deserto. Ali, quando eles colocavam Deus à prova, será que nosso Deus não é capaz de nos dar água, de cuidar da gente e tal? Ali, Deus também, as consequências são terríveis. E ali, todos os outros, do 7 ao 11, tem consequências terríveis para quem não segue o que Deus pede. Exato. A gente vai dar um pulinho agora para a lição de quarta, né? Porque é muito legal essa questão de falar sobre a compreensão da idolatria, né? Na quarta-feira, a lição vem trazendo que os cristãos eles poderiam acabar comendo, melhor dizendo, as carnes que foram sacrificadas aos ídolos de forma inconsciente, né? Porque daí a lição fala que a prática, né, em si da idolatria, de apresentar um culto aos deuses e oferecer alimentos, né, é algo muito estranho, esquisito, mas assim, o processo era que quando se tinha esse culto e essas carnes eram oferecidas, esses alimentos oferecidos ali aos deuses, né, ficava-se com os sacerdotes, né? E estes sacerdotes, eles vendiam essas carnes, possivelmente para troca, né, para se manter, porque eram muitos alimentos assim sacrificados. E ao vender estas carnes, esses alimentos, algum cristão poderia chegar no mercado, pedir aí 1 quilo de carne, comprar carne e não saber que aquela carne foi ali utilizada em um ritual, em um sacrifício. O interessante é que Paulo, ele traz um conselho que essa carne poderia ser adquirida livremente pelos cristãos. E daí ele traz um paralelo, uma comparação. Não é porque um cristão foi no mercado e adquiriu aquela carne que ele está participando diretamente ou participando mesmo do culto a um Deus falso, né, aos demônios, por assim dizer. Mas aí ele traz em seguida que precisaria se haver um cuidado de não participar desses rituais, não estar lá dentro, não oferecer, não fazer parte deste grupo de pagãos que ofereciam sacrifícios a outros deuses. E daí ele traz, né, Samuel, essa comparação do culto ao Senhor e do culto aos demônios. É interessante que Paulo ele não condena, igual você disse, Raquel, ele não condena comer ali a carne sacrificada, mas ele deixa extremamente claro que não é permitido ao cristão participar desses cultos, que são cultos literalmente a demônios, porque a idolatria é um pecado que já está há muito tempo na humanidade, que é justamente para desviar a atenção do Criador, né, para a criatura, né? Então, Paulo ele dá essa instrução a respeito da alimentação, ele tranquiliza os cristãos, mas ele reforça de novo a questão da idolatria, que não é permitido ao cristão, não é lícito ao cristão participar de eventos que enalteçam ou que engrandeçam qualquer outro Deus que seja. E é interessante que Paulo ele usa, por ser judeu, ele usa o que os judeus chamam de Shema, né? O Shema é o equivalente ao chamado. É o chamado que Moisés fez lá para o povo, lá em Deuteronômio 6, do 4 ao 2, né? Que é interessante, eu estava vendo, até as criancinhas lá de Israel, desde pequeno, eles aprendem esse chamado, né? Que é assim: escute, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porquanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então é interessante que Paulo ele usa algo da cultura dele para ensinar para pessoas que vivem em um contexto completamente diferente, né, ali na cidade de Corinto, né? Mas sempre com viés de quê? De reforçar para os cristãos de Corinto de que aqueles caminhos que eles estavam tomando da idolatria, de participar desses festivais de idolatria, não era condizente com aquilo que eles se diziam acreditar agora, que era o Cristo ressuscitado. Porque os coríntios ele tinha esse pensamento de que a carne que foi oferecida ali, você não podia consumir depois, porque você também estaria adorando aquele Deus. Só que o caso não era assim, né? Porque os sacerdotes ele ofereciam o sacrifício no templo pagão, pegava aquela carne, vendia no mercado, vendia aquela carne lá, misturava com as outras que estavam lá. Não tinha nem como saber, né? E daí não tinha nem como saber. E aí os cristãos verdadeiros iam lá, compravam, e na cabeça dos coríntios, aquele cristão que comeu aquela carne está adorando os deuses pagãos. E o Paulo ele quis ensinar exatamente isso, que adoração não é isso. Adoração, idolatria não é isso que você está fazendo. Você comeu uma carne que você não sabe nem de onde que veio, não sabe nem se ela foi oferecida a deuses pagãos. Não. Adoração, idolatria é você ir no templo pagão e fazer aquilo que os deuses pedem, aquilo que é idolatria. É interessante que é a mesma crítica que Jesus fez para os fariseus, que os fariseus eles se preocupavam muito com o corpo. Então eles falavam assim, né, que tudo que o que entrava no corpo contaminava, né? Então no caso, nesse exemplo aí, comer uma carne sacrificada a um outro deus, ia lá e contaminava o cristão. Mas aí vai lá, Jesus foi lá e disse assim, o que sai para fora que contamina. Ou seja, mostra que a idolatria, o pecado, é algo que nasce internamente. Não é algo que vem de fora para dentro. Muito pelo contrário, é algo que vem de dentro para fora. Então, o pecado, ele nasce no coração, se desenvolve e ali, depois, ele é executado. Por isso que comer essa carne sacrificada, óbvio, né? Paulo aqui trata de um exemplo de ignorância, né? Que a pessoa não sabe ali que aquela carne foi sacrificada a um outro Deus. Ele vai lá e tranquiliza esses cristãos, né? Dizendo que é algo que não vai condená-los, não vai fazer, vamos dizer, provocar a ira do Senhor, justamente porque não tem como você ali distinguir uma carne que foi sacrificada para um Deus e uma carne normal, padrão que a gente compra no mercado, né? Então, ele vai lá, lembra a gente que o pecado, ele nasce no interior para depois sair para fora. Porque se a gente se preocupa muito com o exterior, óbvio, o exterior é importante, porque a gente sabe o que está dentro com base no exterior, né? A gente sabe quem é um cristão com base nas obras, isso daí, óbvio, é importante, mas quando a gente foca muito no exterior, a gente acaba se esquecendo que o principal vem de dentro. A gente acaba olhando somente para o exterior e acaba se esquecendo que Deus, ele vê o coração e não vê só as atitudes. Então, não vê só as aparências, né? Então, os fariseus, eles eram trajadamente os cristãos perfeitos, né? Mas a gente sabe muito bem que por dentro, Jesus comparou eles a sepulcros caiados, que são sepulcros o quê? Bonitos por fora, adornados com pérolas, ouro, mas por dentro estão o quê? Estão cheios de ossos, estão cheios de podridão, justamente porque eles não cuidam do interior, se preocupando apenas com o exterior. Isso aí pode ser também vice-versa também. Da mesma forma que você não está impuro porque você comeu aquela carne que foi oferecida a idólatras, Paulo está ensinando, também serve ao contrário. Eu tiro o exemplo da Santa Ceia. O fato de eu comer e beber na Santa Ceia, aquele pão não estou limpo por dentro se eu não tiver com o meu coração transformado. Se eu não tiver com o coração voltado para aquele momento, que é a adoração a Deus e todo o simbolismo que tem aquela Santa Ceia. Então, o fato por si só de você comer ou ingerir alguma coisa não significa que você está adorando. Se você não tiver transformado e tiver com o coração voltado para aquilo,
é o que Deus pede, na verdade, né? Deus, ele deixa muito claro que ele não quer um coração dividido. Ele quer uma lealdade íntegra, completa. E quando a gente fala sobre a idolatria, né, a gente está lembrando do que é a idolatria no passado, né? O povo ali oferecia sacrifícios aos deuses, mas hoje muitas coisas podem estar também servindo como ídolos, como deuses. Interessante, o Samuel falou sobre a questão do interior, né? O expressar, por exemplo, o povo de Israel, o Marcelo citou, que resolveram criar um deus, um bezerro de ouro, porque era o que eles viam lá no Egito. Mas aquilo já estava enraizado no coração deles. Eu quero adorar alguma coisa que não seja Deus, a natureza pecaminosa. E o interessante é que a lição de quinta-feira agora, ela fala sobre como nós podemos vencer a idolatria. Tanto que o título é Vencendo a Idolatria. E ela começa trazendo um texto de 1 Coríntios 8, 1 a 3, eu vou recitar para vocês, já que é bem curtinho, que fala assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha que interessante, aí o amor entra mais uma vez, né, relacionado ao texto que o Samuel citou aqui. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O que a gente vê aqui é que a resposta ou a defesa contra a idolatria é o amor. O amor primeiro para com Deus, né, que foi a chamada que o Samuel recitou aqui, que quando a gente lembra, só existe um Deus verdadeiro, o Senhor é o seu Deus, é o Criador, é a Ele quem você deve adorar, não existe outro Deus. Essa é a defesa mais forte contra a idolatria, porque se eu acredito que tem um Deus no céu, um Deus Criador, um Deus que cuida de mim, que tem um plano, que a Bíblia toda narra o cuidado dele para com o povo, não existe justificativa plausível para a adoração, a não ser, claro, a nossa adoração a outros deuses, a não ser, claro, a nossa natureza pecaminosa. Então, este amor genuíno para com Deus, que vem de dentro do nosso coração, é que promove esse tipo de atitude, Sim. de não idolatria. E é interessante, né, que foi justamente um questionamento parecido que os fariseus fizeram para Jesus, né? Um dos fariseus chegou para Jesus e perguntou: Mestre, qual que é o maior dos mandamentos, né? E aí Jesus vai lá e fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Ele recita o Shema, mas também ele fala: e amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus mostra que o princípio de todas as coisas é o amor. Tanto é que ele termina no final, ele fala assim: nisto se baseia toda a lei e os profetas, né? Então Jesus, em duas frases muito simples, muito simplórias, mas extremamente diretas, ele vai lá e mostra o que Deus espera de nós. E o que, igual a Raquel falou, nos dá força para poder vencer a idolatria, poder vencer o mal que muitas vezes entra no nosso coração, né? Porque, igual você falou, né? Os ídolos de antigamente eram estátuas, eram esculturas, era tudo isso. E hoje em dia, dificilmente a gente vê isso hoje em dia. Mas os ídolos de hoje em dia são muito mais, vamos dizer assim, metafísicos, são muito mais, vamos dizer, muito mais ligados ao nosso cotidiano. Então, talvez o nosso ídolo possa ser, talvez, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, o nosso, vamos dizer, um aparelho eletrônico. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida está propenso, sim, a se tornar um ídolo e está propenso a fazer nós cometemos a idolatria. Um exemplo muito bom é o do jovem rico, né, que Jesus colocou na Bíblia, lá em Marcos. O jovem rico, ele fazia tudo o que estava na Bíblia, seguia todas as regras, todos os princípios, só que ele tinha uma coisa que ele colocou, um amor maior do que Deus na vida dele. Ele colocou algo que ele ama mais do que a Deus, que é o dinheiro. E esse é um exemplo para nós hoje. Se a gente for colocar na nossa vida hoje, o que a gente tem que a gente ama mais do que a próprio Deus? Jesus fala que devemos amar Deus acima de todas as coisas.
E a gente fala como se fosse uma coisa simples, amar a Deus acima de todas as coisas. Só que a gente tem noção que é amar a Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus acima de todas as coisas é colocar os nossos pais, colocar Deus acima dos nossos pais, nossos filhos, os nossos bens, nossa casa, nosso emprego. Às vezes a gente não consegue colocar Deus acima do nosso celular. Nosso celular está acima de Deus. Quem dirá os nossos pais? Quem dirá nossos irmãos? E isso que a gente fala, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a gente não tem a dimensão do que é amar a Deus acima de todas as coisas. É largar o mundo, é esquecer o mundo, você ir apenas com a roupa do corpo e buscar a Deus. E é uma fala, você colocou bem essa fala, ô Marcelo, porque o amor tem que ser genuíno, né? Porque às vezes a gente vai lá, a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, e aí eu acabo tendo o quê? Medo. Porque, nossa, eu vou ter que amar esse Deus acima do meu pai, da minha mãe, eu vou ter que amar esse Deus acima de tudo, né? E as pessoas que não têm esse conhecimento vão lá e colocam isso como se Deus fosse invejoso, como se Deus fosse alguém cheio de ciúme possessivo, né? Então, igual, por exemplo, a gente vê direto nos jornais esses casos de, você não vai ficar comigo, então você não vai ficar com ninguém, então eu vou lá e mato você, né? Colocam Deus como se fosse assim, mas não é. Deus, ele fala para ele ser o centro, porque quando ele é o centro da nossa vida, ele coordena e faz com que todas as outras coisas andem em ordem. Eu acho que o principal exemplo disso, que ele colocou até no próprio universo, é o Sol, o sistema solar, né? Você vê, se eu tirasse o Sol e colocasse, por exemplo, a Terra ali no lugar do Sol, ia conseguir manter todos os outros planetas em ordem? Claro que não. Né? Se eu tirasse ali o Sol e colocasse Júpiter, ia conseguir manter todos os planetas rodando, bonitinho, igual a gente vê assim? Não. Então, da mesma maneira com Deus, ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida, quer sempre que nós amemos Ele acima de todas as coisas, porque Ele sabe que quando Ele está no centro, tudo em volta é abençoado, tudo em volta é consertado. Exato, porque o tudo é muito amplo, né? Às vezes você fala assim, poxa, aquela pessoa é tudo para mim, o meu trabalho é tudo para mim. Mas quando a gente vê o versículo em que fala amar a Deus acima de todas as coisas, é diferente. É mais amplo realmente, é você abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que para você é prazeroso, porque em algum momento aquilo ali está te afastando de Deus. Então, o tudo aqui é muito mais amplo, e eu acho muito interessante, porque essa lição de quinta, ela vai ligando já com a de sexta-feira, porque na de sexta, é interessante que a lição traz a citação de Ellen White, que fala que quando a gente se empenha em fazer o bem pelo outro, quando a gente entende que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, o resto, o nosso contato com as pessoas, a nossa convivência com as pessoas é transformada e impactada também. Tem um versículo aqui que é de 1 Coríntios 10, 33, que fala assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, isso é fantástico, porque assim, o vencer a idolatria é o amor a Deus e o amor ao próximo. E quando eu entendo isso, eu coloco o desejo de amar a Deus, de servir a Deus, de ser aceitável a Deus, agradável a Deus, como a prioridade da minha vida. Então, todo o resto é influenciado. Sim. E, consequentemente, eu vou fazer bem ao próximo também. E eu acho que o principal de sexta-feira, ou a lição a mais importante que a gente tira disso é: uma vida de um cristão é uma vida de serviço, primeiramente a Deus e depois ao meu próximo, né? Então, assim, o cristão, ele se esquece de si próprio, falando bem direto ao ponto, né? Justamente porque ele vive para poder servir ao próximo, as necessidades do próximo. A gente vê Paulo, ele não tinha nenhum salário que ele tinha direito. Se eu pegar mais um exemplo extremo ainda, Jesus fala que o Filho do Homem não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça, ele não tinha um travesseiro sequer. Justamente porque vivia em serviço, vivia sempre procurando fazer o bem para o próximo e não para si mesmo, né? Esse é o exemplo do amor que Deus quer que nós tenhamos. Esse é o amor que vence a idolatria e esse é o amor que vence o mundo. É o amor que está disposto a sacrificar tudo em prol do próximo, em prol do bem-estar e da saúde do próximo, mas
sempre conduzindo para Deus, né? Isso é o que eu vejo assim que é o principal lição, não só de sexta-feira, mas a lição da semana como um todo. Sim. Interessante que, entrando um pouquinho na lição de sexta já, o fato de voltando ao que eu estava falando sobre amar a Deus sobre acima de todas as coisas. E temos que, o Paulo aqui também estava ensinando que temos que tomar cuidado ao ensinarmos isso para alguém que é imaturo na fé. Alguém que está começando na fé, porque se nós chegarmos para uma pessoa imatura na fé e chegar a amar a Deus acima de todas as coisas e explicar que é amar acima de todos os pais, acima de nossos pais, nossos irmãos, filhos e etc. Se nós falarmos ao pé da letra, igual os coríntios faziam, temos que largar tudo para seguir a Jesus e ficarmos sem nada, sofrermos no mundo, ficarmos sozinhos. O que nós temos que entender e explicar-nos para não afastarmos os imaturos na fé, os que são novatos na fé, que Deus não está pedindo para abandonarmos tudo para seguir a Deus. Não podemos colocar essas coisas no nosso coração acima de Deus. Acima de Deus. É isso que Deus está pedindo. Não pediu para nós largarmos tudo literalmente para seguir a Ele. Não podemos deixar o nosso coração, o amor a essas coisas acima de Deus. É isso que nós temos que entender e explicar isso para os novatos na fé também, né? Porque é uma frase forte a gente explicar amar a Deus acima de todas as coisas, explicarmos isso ao pé da letra, é uma frase forte. Então temos que explicar que o nosso amor não pode estar acima. E é uma bênção. É uma bênção a gente entender isso, porque só Cristo em nós é quem faz essa obra. Isso não vem de nós. De se abnegar, se entregar e dizer, Senhor, olha, tudo na minha vida é um nada comparado ao amor que eu tenho a Ti. É Cristo quem faz essa obra em nossas vidas. E a gente aprendeu nesta lição que a idolatria ela pode surgir em nossos tempos de diferentes formas e jeitos, né? Mas amando a Jesus, amando ao próximo, a gente consegue vencê-la, né? E essa lição trouxe isso para nós. E nós queremos, então, agradecer, né, a cada amigo, a cada irmão que esteve conosco durante esses minutos, recapitulando assim a lição, e que possamos juntos continuar nesta caminhada rumo ao céu, vencendo a cada dia ao lado de Jesus. Amém. Nesse momento, o Marcelo, né, vai fazer uma oração para a gente encerrar, e a gente agradece por você ter ficado até aqui. Deixe o seu joinha, né, no nosso vídeo aqui, siga, se inscreva, melhor dizendo, aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e até semana que vem. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos, obrigado por esse estudo da lição que tivemos aqui agora, que isso sirva para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Pedimos a sua bênção sobre nós e que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, que possamos estudar a sua palavra dia após dia, Senhor, esse alimento diário, que nunca nos falte e que o Senhor nos acompanhe, Senhor. Abençoe a sua igreja e a cada um que está aqui assistindo esse vídeo nesse momento, que possa se sentir abraçado por Ti, Senhor. São essas bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço, não porque nós merecemos, Senhor, mas essa carta vai assinada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.